Tá saindo um reboot de Winx agora, né? E pra quem tá perdido, tá saindo vários trailers, né? E teaserzinhos. Alguns falando de coisas em gerais e outros falando das personagens específicas. Só que tem um probleminha aí. Notaram algumas coisas esquisitas neles. Parece que estão usando IA nesses trailers também. Mas não é a primeira vez que o Winx tá se envolvendo em treta de IA. Porque rolou a mesma coisa com os vazamentos que teve, com o design de personagem, concept arts e assim vai. Então bora falar sobre isso, porque o Igíneo se pronunciou pela segunda vez, né, falando que não teve IA, que eles não usaram e pipapapá, mas não é o que parece. Eu sou o Steve, já dá like, se inscreve pra gente virar o maior canal de Winx do mundo, aproveita e dá aquela hypada pra mostrar que vocês estão curtindo os conteúdos e pra mim ver se vocês gostam que eu trago notícia aqui assim. E bora! Começando aqui pela primeira vez que a gente teve essa treta de IA. E pelo que eu lembro foi quando a segunda versão dos designs do reboot foram revelados pra gente, né? E todo mundo notou como tava muito estranho, comparado com a primeira versão que não tinha nada a ver com o que a gente tava vendo. Mas até essa primeira versão, que seria a versão conceito, tava esquisita, né? E sem vida. Mas beleza, bora tentar explicar. Com o passar do tempo, né, o reboot acabou sofrendo muitos vazamentos, que acabou atrasando o lançamento, né? Com novas imagens soltas vieram os maiores problemas. Notaram tanto no Twitter, no Reddit, no Insta, em vários lugares assim, que normalmente as IAs têm alguns problemas específicos e tava tendo esses problemas nos personagens, né? Essa render aqui, por exemplo, ela tem todos esses problemas aí que vocês podem ver, ó. Os óculos da Stella estão super esquisitos na cabeça dela, o cabelo da Musa tá literalmente se fundindo com a tela da Tecna do lado, tem esse risco azul aleatório na Musa, parece que é da roupa, mas você pega o pescoço dela também por algum motivo. Tem vários probleminhas assim, por exemplo, mas todas as artes que lançou, basicamente tem esses problemas, né? Por exemplo, essa aqui, o cabelo da Isha é idêntico ao cabelo que essa IA gerou. Inclusive, o brinco também é exatamente o mesmo. Eu trouxe um shorts falando disso, né, desse caso, e artistas profissionais falaram até nas redes sociais que isso é IA com certeza. Então, se algum profissional nisso tá falando, né, eu não tenho o que questionar aqui, né. Mas tem outros sinais também, por exemplo, fundos de cenas, imagens, coisas assim, que também tá muito esquisito. Isso fez o Igíneo, o criador de Winx, se pronunciar, dizendo que era tudo mentira espalhada pela concorrência. Que concorrência? Miraculous? Porque eu acho que o Thomas tá muito ocupado falando sozinho sobre política no Twitter do que cuidando do próprio desenho. Imagina inventar coisa de Winx, né, mas tá bom. Não sei que concorrência seria essa, só se for a galinha pintadinha, mas continuando, eles depois de um tempo postaram uma coisa que acabou matando eles e me revelando que eles estavam sim usando IA esse tempo todo. Que foi? Eles postaram vagas para engenheiro de prompt no LinkedIn. O que é isso, né, engenheiro de prompt? Bom, um engenheiro de prompt é alguém especializado em dar os comandos para a inteligência artificial fazer algo, porque você tem que saber como falar para ela e explicar para ela exatamente o que você quer. E inclusive eles especificam que eles querem alguém que saiba mexer com chat LGBT, Cloud, Gemini e assim vai. E foquem no chat GPT aqui rapidinho, porque isso vai ser bem importante, tá? O tempo foi passando e quando tudo tava se acalmando, né? O fogo que tava todo mundo querendo matar a Rainbow e entrar lá e tacar pedra, foi se acalmando e tal. E aí saíram mini trailers falando sobre cada fada. E aí veio a merda de novo. E a gente entra em outro ponto aqui, que é o uso de inteligência artificial nos scripts também. Eu fiz review desses teasers, né, e logo sai, mas eu gravei isso tudo antes mesmo desse vídeo aqui e de eu ter notado essas coisas que eu vou falar aqui. Mas vocês podem ver nesse vídeo quando ele sair que eu acho esses trailers meio vazios e sem conteúdo, sabe? Tipo, meio esquisitos. Tem uma coisa estranha, parece que tá faltando alguma coisa. Até que no Reddit também pontuaram que tem uma coisa lá que mostra que é IA tudo. ChatGPT, ele tem um problema que ele gosta muito de botar sinônimos e, tipo, tracinho em alguma coisa. Tipo, tem umas manias, né, também meio esquisitas. Tipo, ele gosta de falar assim, não é só diversão, é amor. Não é só ônibus, é carro. E coisas assim, nesse tipo. Tipo, não é só X, é Y. E, literalmente, ele usa isso muito, muito. E esses teasers, todos repetem isso em algum momento. Tipo assim, ó, na Musa, ela fala assim, não é só sobre escutar, é sobre sentir. No da Flora, ela fala, é ouvir como as pessoas
elas se sentem. É se sentir como elas se sentem, entendeu? Tipo, sentir como elas sentem. Nada técnica, ela fala, não é sobre só usar tecnologia. Ela entende como se fosse a segunda natureza dela. E vocês veem como é um padrão, entendeu? Um padrão. Inclusive, no próprio LinkedIn tem um maluco ensinando como que faz pra ele parar de fazer isso. Porque, né, ele faz isso muito. Ele, no caso, tá falando no chat GPT. Pra vocês terem ideia. E assim, gente, tem inconsistências. Por exemplo, falam que no teaser da Isha, ela é a futura princesa de Andros. Tipo, como que você é futura princesa? Se ela é filha do rei e rainha, ela já é princesa, porra. E qual que é a lógica disso? Futura princesa de Andros. Não faz sentido. Eu não tinha reparado que ela falava isso. Eu só tinha lido Princesa de Andros, né? Mas tá bom, na minha review. Disfarça. Outras coisas que poderiam ter sido um erro. Tipo, no da Musa, tem uma hora que ela fala assim que o poder dela é o som. Será que é som mesmo ou vai ser realmente música? Inclusive eu comento isso, né? Porque isso não mudou o poder dela. Ou foi só a IA que não sabia o que colocar e colocou o negócio errado? Quem sabe, né? Além de que a narradora é uma voz IA que usa no TikTok. E eu também não tinha percebido. Ai, que vergonha. Além de tudo isso, as artes conceituais foram todas feitas por IA. E isso a gente já sabia, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui também. Se você olha as artes conceituais... Oh, meu Deus. Se você olha as artes conceituais de Wings, você vai ver o tanto de problemas e coisas sem sentido que sempre estão presentes em IAs. Tipo assim, vai passar aí na tela alguns exemplos, com circulado até mostrando exatamente, né? Tipo, as mãos da Griselda toda cagada, as pernas não, os pés, sabe? Os sapatos da Fragonda também, tudo errado e tal. Isso já é um fato que a gente vê desde as primeiras imagens do reboot. Inclusive aquela primeira que eu falei que não tem nada a ver a segunda versão que eu falei lá no começo do vídeo, é toda esquisita também, ela também tem esses erros nos fundos e tal, né? Então... Ai, meu Deus. Então, vocês entenderam, né? É muito, muito estranho. Isso já é um fato, né? Que a gente vê desde as primeiras imagens do reboot, igual eu falei, e ela já era estranho, né? Como se estivesse faltando algo, assim, faltando vida. Além dos erros de dimensões, proporções e etc, né? Então assim, galera, isso eu inclusive comento nos meus primeiros vídeos sobre o reboot, que parecia que tava sem vida, que tava esquisito, né? Mas ok, uma coisa que a gente não pode falar que foi IA é a animação. A animação, por exemplo, não foi feita em IA, foi só meio esquisita mesmo, mas ela não é feita em IA porque ela é muito boa, entendeu? Muito boa e dá pra você ver claramente, tipo, eu não sei explicar, mas é que eu como faço animação, eu sei dizer quando mais ou menos é e não é, sabe? Mas dá pra ver que não é, dá pra ver que foi uma pessoa que fez. Alguns, eles, né, se empenharam mais, outros menos, né, algumas cenas, mas dá pra ver que isso não foi. Mas agora, os designs, as coisas, algumas renders, cara, eu não sei porque você vai fazer uma imagem usando IA, sendo que você tem os modelos 3D delas, cara, é só você fazer no 3D mesmo. Fica até melhor, fica mais bonito, não precisa usar uma IA pra isso, entendeu? Pra quê? Igual eles fizeram, mas tá bom. As últimas renderizações que teve, tem alguns erros, tipo a mão da Isha toda estraçaiada ali, com um dedo a mais, parece, não sei. Mas isso aí é que quem fez a renderização não prestou atenção, não parece IA. Eu acho que não é IA. Até porque não faz sentido usar IA, porque se elas têm o modelo 3D da Isha, né? Mas se usaram também, tá aí o motivo da mão dela tá toda esquisita. O que mais pega é que eles não assumem. Tanto que eles ficam falando que chamaram, né? Ainda gente que manja disso, que faz design, faz roupa, não sei o que lá. E sendo que eles claramente não chamaram. As roupas eram... Agora eles melhoraram um pouco, mas antes eram muito mais feias, gente. Obviamente não foi um designer de moda real. Wings clássico, designers fashion de moda da Itália, que eram grandes nomes na época, lá em 2000 e pouco, quando eles fizeram. Nossa, eles chamaram eles pra fazer os designs. Por isso que os designs de Wings eram tão lindos, eram tão incríveis, entendeu? Porque era alguém profissional ali fazendo aquilo pra eles. Agora, obviamente, não foi, gente, não foi. Tanto que é meio esquisito, alguns não acertam em nada, entendeu? Tipo... Não que são todos ruins, mas são meio estranhos, entendeu? São bem estranhos. Mas tá bom. Como eu falei que eles nunca assumem, né, o que eles estão fazendo, a gente vai agora pro que o Higino falou, pros pronunciamentos. O Higino, como eu já disse antes, respondeu no Insta uma vez dizendo que não usaram IA e que isso foi espalhado pelos concorrentes. Só que como eu falei, amigo, esses concorrentes estão na sala com a gente? Você precisa de ajuda porque, né? Mas agora, há pouquíssimo tempo, né, teve uma entrevista de um jornal italiano com a Ray, onde eles entraram nos estúdios e tal, inclusive viram o primeiro episódio, né? E lá eles alegam que, de novo, não usaram IA. O que é meio que
feio, né? Só assume logo, cara. Admite. Fica mentindo, assim, e inventando desculpa que não usaram, que não tem nada a ver. Ah, pelo amor de Deus, gente. A gente não é trouxa, não. Só fala que usou e pronto. E essa, obviamente, é uma novela que não vai acabar. Conforme mais coisa for lançada, mais merda vai voar no ventilador. E eu vou estar aqui pra mostrar merda pra vocês, porque é o meu trabalho, né? Inclusive, sobre a música, eu esqueci de falar que todo mundo falou que era IA da transformação. Ela não é IA, ela só é meio que feita por uma Nepo Baby, né? A menina não tem muito talento. Eu vi o clipe, eu vi a música inteira, tudo bem sem graça, bem genérico. Por isso que parece IA, mas não é IA não. A menina só é bem ok, sabe? Entendeu, né? Mas é só isso, eu só queria pontuar isso antes que alguém fale aí, porque é bem ruimzinho mesmo. Mas por enquanto, essas são todas as tretas que aconteceram. E vocês, o que acham? Vão deixar de assistir o reboot por isso? Vão continuar querendo assistir? Perderam hype? Não sei. Eu, sinceramente, eu vou estar tão animado assim pra assistir, porque no começo eu tava muito animado com o reboot, depois caiu um pouquinho, é assim, meu hype, né? Mas eu ainda tô firme e forte de que eles vão conseguir fazer um negócio legal. Eu só não sei pra que eles estão escondendo, cara. Só assume, entendeu? Só assume. Já estão comparando o Winx com tudo quanto é desenho aleatório que tem aí agora, principalmente com Miraculous e tal. E o jeito que as coisas estão caminhando, a gente tá passando vergonha. Tá fazendo o fandom passar muita vergonha, entendeu? Porque tá... Nossa, tá zoado, tá muito zoado. Mas e aí, vocês, o que vocês acham? Vocês vão continuar assistindo, não vão? Não sei, deixem aí nos comentários qual a opinião de vocês. Eu sou o Steve e falou!